Ok, nós temos terminado o nosso curso sobre a carta de Paulo aos Efésios e chegamos no ponto que o estudo nos remete ao livro do Apocalipse. E hoje vamos começar o estudo acerca das 7 cartas que Deus enviou à igreja através da revelação do Apocalipse. Então nós vamos embarcar numa série de mensagens, 7 mensagens, que vão abordar cada igreja, cada carta direcionada à igreja, para descobrir nelas elementos que nos farão crescer em conhecimento e em santidade diante de Deus. Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Sendo esta a introdução do livro. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, quem atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender, a desenvolver, Senhor, o conhecimento acerca do projeto do Senhor para o futuro, que já chegou. Estamos vivenciando, ó Deus, o teu plano se desenrolar perante nossos olhos. Que a tua igreja seja firme, que os salvos sejam conquistados, ó Pai, para que no dia de Cristo não falte nenhum, pelos quais o Senhor morreu na cruz do Calvário. Ó Pai, abençoa a igreja no seu progresso, no seu trabalho de pregar o Evangelho ao mundo, para que todo aquele que dele crê em Ti, ó Deus, seja salvo. Obrigado por essa noite. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Um breve resumo histórico do livro do Apocalipse se faz necessário. Inúmeras profecias humanas surgiram e deixaram de existir ao longo dos séculos. No entanto, o livro que vamos ler e estudar tem sido o livro que sempre esteve conosco e sempre estará conosco até que cada letra, que cada sinal seja cumprido, pois é o livro da revelação de Deus, das coisas que breve devem acontecer. O termo grego para o livro é Apocalipse e tem se tornado, infelizmente, sinônimo de caos, destruição, catástrofe. Então, quando se fala em Apocalipse, o que vem logo na mente das pessoas é destruição, caos, juízo, sofrimento. Mas a palavra grega Apocalipse, ela não tem esse sentido. Na realidade é um verbo. E o verbo Apocalipse significa descobrir, revelar, descortinar, tornar manifesto. Então, quando essa palavra é usada no original, ela significa que alguma coisa vai ser mostrada, alguma coisa vai ser ensinada, algo que era oculto. Então, o livro de Apocalipse tem como objetivo revelar, trazer a nosso conhecimento algo que nós não conhecemos, que só Deus conhece. E Deus então resolve descortinar, apresentar claramente o seu projeto para a igreja, para nos fortalecer
esclarecer, para nos educar, para nos tornar responsáveis pela nossa vida e pela vida das pessoas, porque Deus mostra o seu projeto para que a sua igreja se prepare, porque o fim está próximo. Nesse livro divino e especial, o Espírito Santo abre as cortinas do céu e nos dá o privilégio, irmãos, o santo privilégio de ver o Cristo glorificado, de ver o cumprimento de todos os seus desígnios para o mundo. Podemos afirmar com toda a autoridade bíblica que o livro do Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela os seus planos, revela seus propósitos e revela algo especial para a sua igreja e para toda a humanidade. Assim, chamados de últimos dias, começaram com a vinda de Jesus Cristo. A Bíblia fala que os últimos dias já começaram. E a vinda encarnada de Jesus Cristo dá origem ao início desses dias. Depois, passando pelo Calvário, passando pela ressurreição, passando pela vinda do Espírito Santo que habita na igreja, até o dia do arrebatamento e retorno de Jesus Cristo, são os últimos dias conforme a revelação do Apocalipse. Então vivemos os últimos dias. O tempo presente é o desenrolar do plano eterno de Deus. O tempo está próximo. O livro do Apocalipse é uma revelação acerca de Jesus Cristo e da continuação da sua obra começada há 2030 anos atrás. Então faz exatamente, meus irmãos, 2030 anos, nota bem essa data, 2030 anos que Jesus veio ao mundo, nascendo uma criança em Belém, da Judéia, há 2030 anos atrás, Jesus nascia, dando então início ao projeto de Deus para a salvação da humanidade e para a conclusão do projeto de Deus para um novo projeto eterno. O tema central do livro do Apocalipse é a volta de Jesus Cristo. Temos por certo que esse Jesus que veio entre nós, viveu, morreu, padeceu, ressuscitou e foi para o céu, voltará. E o livro do Apocalipse tem isso como tema central. Jesus vai voltar. A volta de Jesus Cristo para decretar o fracasso, a destruição de todo o mal que há no mundo, não somente com o sistema, mas as pessoas serão julgadas pela volta de Jesus Cristo e finalmente estabelecer o reino eterno de Deus na terra como é no céu. Uma visão panorâmica do livro do Apocalipse nos mostrará o seguinte quadro. O tema central desse livro é Jesus. Não são os anjos, não são arcanjos, não são os apóstolos. O tema central do livro do Apocalipse é Jesus. É uma revelação aberta e acessível a todos. Esse livro foi escrito para ser conhecido por todos nós. É aberto a todos e deve alcançar a todos. Todos temos o dever, a obrigação e o direito dado por Deus de conhecer as coisas que em breve devem acontecer. E o livro de Apocalipse está aberto. Você complementa, você lê, você procura compreender. É um livro acessível a todos. É um livro cheio de simbologia. Para compreender esse livro, precisa reconhecer algo da simbologia bíblica, o que significa cada símbolo,
mas perfeitamente ajustável ao conhecimento humano. O livro do Apocalipse ele tem um conteúdo profético. Ele olha para o futuro. Ele olha para as coisas que ainda vão acontecer. É um livro puramente profético. Sua mensagem é bendita, consoladora e traz medo e assombro para quem não é de Deus. Mas para os fiéis, sua mensagem é maravilhosa, bendita e dá grande gozo em ler esse livro. A mensagem desse livro é relevante para todos os tempos, para todos os povos. Não há ninguém que não sinta algo de Deus ao ser confrontado com a revelação desse livro. É um livro majestoso, é um livro que não tem paralelo em toda a humanidade. Não há um livro semelhante ao livro do Apocalipse. É um livro universal, o mundo todo o conhece. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações conhecem a revelação de Deus através do Apocalipse. É o ápice, é o ponto máximo de toda a revelação de Deus. Então o livro que vamos estudar é a cereja do bolo, é o principal livro revelatório de toda a Escritura. Concluindo essa introdução, podemos afirmar que tudo o que Deus começou em Gênesis será completado e cumprido de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um plano que começou lá no Jardim do Éden. O mundo que começou no jardim voltará a ser um jardim. O homem que era abençoado dentro do primeiro mundo será novamente abençoado, porque esse é o projeto de Deus. E aquilo que Deus começou lá em Gênesis há de completar em breve. Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é aquele que era desde a eternidade passada, aquele que é atualmente e aquele que será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores por toda a eternidade. Deus terminará o que começou. Deus sempre termina os seus projetos. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus continua fiel e vai cumprir os seus desígnios, porque a palavra que Deus deu está empenhada com Ele mesmo. Deus e a sua palavra estão empenhados. Se Deus é verdadeiro, a sua palavra é a verdade. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, assim será feito. Aquilo que Deus promete, cumpre. Aquilo que Deus começa, conclui. Portanto, nós queremos ver, a partir de agora, as cartas que Deus enviou às igrejas. E começando no capítulo 2, nós vamos respeitar sempre o tempo que nós temos aqui, não temos pressa, nós temos vontade de deixar muito claro aos irmãos cada elemento das cartas. Portanto, vamos para a primeira carta. As cartas são direcionadas, como se segue, às 7 igrejas da época de João, chamada Igreja do Apocalipse. Essas igrejas, na sua forma original, não existem mais. Você não pode encontrar mais a igreja de Éfeso, não pode mais encontrar a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas a região onde elas estavam estabelecidas continua hoje na Turquia. Todas essas igrejas estão na região da Ásia Menor, no espaço compreendido como o estado da Turquia, o país turco. As 7 igrejas do passado estão naquela região, com outros nomes. Para facilitar a nossa
compreensão desse estudo das 7 igrejas do Apocalipse, devemos colocar um adjetivo para cada igreja. E vamos chamar a igreja de Éfeso, que é a primeira a ser tratada, a igreja descuidada. E vamos descobrir nessa noite, brevemente, por que a igreja em Éfeso foi descuidada para com Deus. O objetivo é ver o fracasso daquela igreja e não incorrer no mesmo erro. Não fracassar como eles fracassaram perante Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar homens maus, que pôs a prova os que se declaram os apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti, ou contra você, o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do seu lugar, ou do lugar dele. Mas você tem no seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa Bíblia aqui, ela ajuda muito. Se você puder comprar uma Bíblia, como uma parecida com essa aqui, letra super gigante. Alguns irmãos têm essa Bíblia aqui. Eu Roco, Oswaldo, Marcos, Mendonça, alguns outros, Alberto. Ela, quando Jesus fala, a letra está em vermelho, porque facilita muito saber se é uma narrativa, se é um homem falando ou se é Jesus falando. Eu quero afirmar para vocês que, segundo aqui, você está vendo aqui, tem tudo em vermelho, cada palavra que eu li não foi escrita por nenhum, não foi revelada por nenhum homem. São palavras de Jesus. São palavras ditas pela boca de Jesus Cristo, que João ouviu e escreveu cada palavra, cada letra, cada ponto. De sorte que aqui nós temos uma revelação direta da boca de Deus. Não é uma conclusão do que João pensou ter ouvido. É o que ele ouviu. Então, a igreja, ao Éfeso, é chamada a igreja descuidada, porque ela esqueceu de continuar firme naquilo que era a sua proposição: amar a Deus. O que é que Deus espera de cada igreja? O que é que Deus espera de cada um de nós? Que nós o amemos verdadeiramente, que tenhamos uma vida atrelada a Ele, tão fundamentada nele, para Ele, que nada venha se intrometer nesse relacionamento com Deus, alicerçados, enraigados em Deus para sempre, a vida, com a vida do Mestre. Mas a igreja em Éfeso, ela esqueceu desse amor, desse compromisso. O conteúdo total da
da mensagem às igrejas foi dada pelo próprio Cristo, como vamos ver nas mensagens que virão. Éfeso foi uma das igrejas mais abençoadas de todo o Novo Testamento. Eu vou citar para vocês o nome de 3 pastores que essa igreja teve. Essa igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo. O apóstolo Paulo foi pastor lá. Que é um pastor melhor que esse? Que é um pastor mais preparado, mais próximo a Deus, mais coração para Deus do que Paulo. Essa igreja foi pastoreada por Timóteo, aquele servo exemplar, aquele jovem extremamente dedicado, fiel a Deus. Que igreja não queria ter Timóteo como seu pastor? Pois Éfeso teve Paulo e Timóteo. E sabe quem mais pastoreou aquela igreja, meus irmãos? Apóstolo João. João, aquele discípulo que Jesus amava, aquele discípulo que em cada momento do seu aprendizado, do seu seminário, estava ali ao peito de Jesus, vendo o que outros não viram. João viu Jesus transfigurado no monte da transfiguração. João viu Jesus curar pessoas que os outros não viram. Então João era aquele homem, discípulo amado de Deus. Talvez o único que viu Jesus morrer na cruz. Os outros fugiram, mas João estava lá. João foi pastor dessa igreja. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para trazer a vocês que a presença de um pastor é importante, mas não é fundamental. Porque os homens, por melhores que eles sejam, eles passam. Eles passam. E toda honra, toda glória deve ser dada não ao homem, mas a Deus. A igreja de Éfeso, enquanto liderada por Paulo, Timóteo e João, era uma igreja que suportava as aflições, conforme foi dito, que analisava as heresias, que defendia a palavra, a pregação pura da palavra. Mas quando os seus líderes, a força da liderança foi diminuída por outros que vieram, talvez não com o mesmo poder, autoridade de João, de Paulo, de Timóteo, aquela igreja sucumbiu a uma vida que não tinha mais amor, que não tinha mais apego, que não tinha mais sentimento. Aquela igreja descuidou de continuar alimentando seu amor para com Deus. Já não precisava de Deus, já não orava a Deus, já não buscava a orientação de Deus, já não achava relevante estar com Deus, e assim foi se descuidando, até o ponto de Deus dizer: olha, volte, você está longe demais, volte, se arrependa. Podemos dizer que a história de muitos de nós aqui é a história dessa igreja. Começamos com um ardor enorme. Começamos querendo uma aproximação a Deus, uma aproximação inimaginável. Começamos lendo a Bíblia, vindo aos cultos, começamos tão empolgados, se envolvendo em tudo quanto é projetos. E os anos então começam a nos cansar, nos enfadar, nos encher de orgulho, talvez, alguma coisa. E de repente o ânimo esfria, o ânimo é deixado ao lado, já não amamos tanto mais os projetos, já não é mais relevante para a nossa alma estar na igreja, já não é mais relevante trazer nossos filhos à igreja. O amor que esfria. A Bíblia diz: te arrepende disso. Não faça disso, meus irmãos, uma prática normal. Não é normal.
Não é normal viver uma vida distante, sem amor, sem paixão. Porque Deus é apaixonado por nós. Deus tem ciúme de nós. Deus nos quer ao seu lado. Deus nos quer com Ele. Ele foi preparar lugar para nós. E quando Ele preparar, vai voltar para nos levar, porque o amor dele não acaba. O amor dele não acaba nunca. Como o nosso acaba. Como é possível deixar de amar aquele que deu tudo para nós, a sua vida? Certa vez a Escritura perguntou: acaso alguém morreria por um homem? Talvez por um justo alguém se propusesse morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não acaba nunca. O amor de Deus por nós é tremendo, é extraordinário. Nós não temos o direito de deixar amar a Deus, porque Deus nunca deixou de nos amar. Uma ilustração antiga que fala do valor do amor e de permanecer firme conta a história de dois jovens que tinham uma amizade profunda entre eles, por dois estrangeiros em terra estranha. E a amizade deles era tão invejada que os inimigos lançaram então injúria contra um deles e disseram ao rei da cidade que ele era um traidor e planejava matar o rei. Ao que o rei, sabendo disso, condenou aquele jovem à prisão e à morte por enforcamento. E o jovem estava preso injustamente, condenado à morte. E ao receber a visita desse amigo, o amigo disse: por que você está triste? Em função da morte? Eu disse: não, eu estou triste porque minha mãe não sabe a minha sorte. Minha velha mãe está muito distante. Eu não tenho como avisá-la o meu destino. Mas confio em Deus que eu estou com Ele. Mas minha mãe, lamento porque ela não vai saber que eu vou morrer daqui a uma semana. Um amigo, ouvindo aquilo ali, foi diante do rei. Disse: rei, te faço um pedido ao rei bondoso. Que deixe meu amigo visitar a mãe. Ele é homem fiel, honesto. Ele vai e volta. O rei disse: não deixe. Ele vai fugir. Não foge. Ele é íntegro. Ele é fiel a Deus. Mas se o rei duvida da honestidade dele, eu fico no lugar dele. Eu fico na cadeia. E se ele não voltar no dia marcado, eu morro no lugar dele. Ele disse: se é assim. Então o amigo ficou na cadeia, o amigo saiu disparado para o lugar onde estava sua mãe. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6 e chegou o dia do enforcamento. E nada do amigo chegar. E o amigo lá foi levado para a forca. E quando a corda já está sendo colocada no seu pescoço, de repente toda a cidade para. E lá longe uma pessoa correndo desesperadamente, gritando, levantando as mãos e correndo, era o amigo condenado que chegava. Chegou, subiu no palanque, abraçou o seu amigo, tirou a corda do pescoço do amigo e colocou no próprio pescoço. O rei estava lá pálido, o rei olhando aquela cena. E quando o carrasco veio para matar, dispara. Hoje não terá morte na minha cidade. Eu daria tudo nessa vida para ter amigos como esse. Nós não vamos encontrar nessa vida amigo melhor que Jesus. Nós não vamos encontrar alguém que nos ama, alguém que mudou a nossa vida, alguém que acreditou em nós, alguém que investe em nós.
alguém que quer o nosso bem, alguém que quer o nosso crescimento. A igreja de Éfeso, ela estava falhando, pecando, porque ela estava deixando de amar a Deus. Estava se voltando para amores que o afastavam do amor a Deus. Algumas igrejas precisam ser advertidas quanto ao amor para com Deus. E nós encontramos aqui então, nessa carta, no verso 2, o que diz: conheço, eu decorei na outra versão, conheço as tuas obras, sei do teu esforço, da tua perseverança, que você sabe quem é errado e você combate o erro, você é um crente fiel, você prova o erro, você sabe que é mentiroso, você sabe que é verdadeiro e você é fiel a isso. Sabe, meus irmãos, Deus sabe os nossos valores. A tua fidelidade é colocada em conta no juízo. Deus não vai esquecer de nenhum ato que você praticou, que nós praticamos em prol do seu trabalho. Cada esforço, cada suor derramado, cada hora gasta em estudos, cada pegada que você deu nos estados coerentes para levar o evangelho para alguém, cada contribuição missionária que você deu, cada dízimo que você trouxe de volta a Deus, cada cesta, cada quilo, cada pacote de bolacha que você trouxe para favorecer um servo de Deus, tudo está contabilizado. Conheço as tuas obras. Deus não vai deixar de ser fiel a você. A tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor para com as pessoas, o teu amor para com Deus, está anotada em letra que não se apaga, em livro que não pode ser consumido. Conheço o que você é, conheço o que você faz, sei das tuas virtudes, sei do teu empenho na minha obra, sei que você tem trabalhado 10, 15, 20 anos, 50, 60 anos. Deus sabe todas as coisas. Não pense que Deus não te conhece. Não pense que Deus não está atento ao que você é, ao que você pensa, ao que você sonha. Eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, que eu aprendi nessa vida velha aí. Sabe os sonhos que Deus realiza? São aqueles sonhos que estão de acordo com os sonhos dele para nós. Quando sonhamos os sonhos de Deus, os sonhos acontecem. E quando não acontecem, é porque não é o que Deus sonhou para nós. Os sonhos de Deus se realizam. No verso 4 nós temos então a palavra dura contra a igreja. Tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. Essa expressão primeiro amor, estudando, um dos autores que eu mais gosto de estudar é o MacArthur. Eu gosto muito do MacArthur, ele é muito competente, eu gosto muito, entre outros. Mas MacArthur vai dizer o seguinte: não é a questão da primeira coisa que você amou, mas a questão aqui é abandonou a prioridade. Você continua amando a Deus, você continua querendo algo de Deus, mas ele já não é a coisa principal do teu sentimento. Você pode deixá-lo. Ele já não é indispensável. Ele já não é algo que você não pode viver sem ele. Então você abandonou Deus como prioridade. Você colocou Deus num patamar onde são os outros. Deus não pode, e entenda o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, nesses 3 minutos. E não me leve a mal o que eu vou dizer, porque é de Deus isso que eu tenho aprendido. Deus não quer que você tenha para com ele o mesmo sentimento que tem para com a tua esposa,
O mesmo sentimento que você tem para com seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo, seu pastor, sei lá quem for. Deus quer que o seu amor para com ele seja aqui, no nível onde só dois vocês estão, só vocês dois estão, ele e você. Ninguém chega lá, ninguém se atreve a chegar lá, porque você tem um amor para com Deus, que é um amor ágape, um amor sacrificial, amor total, amor absoluto. Foi esse amor que a igreja em Éfeso abandonou para igualá-lo aos outros. Já os crentes de Éfeso amavam as outras coisas. Quando a Bíblia é muito clara em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo tem, porque quem ama o mundo do mesmo nível de Deus, não tem no seu coração o amor de Deus. O problema de Éfeso: trabalhava muito, se esforçava muito, tinha um bom testemunho, mas não amava a Deus. E sabe qual é o problema de quando não se ama? Qualquer coisa é motivo para ir embora. Quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo resiste. Se nós amamos a Deus, guerras podem vir, o mundo todo enlouquecer, continuaremos com Ele. Pode nos faltar o pão, a água, a moradia, a roupa, pode nos faltar tudo, os amigos, mas se amamos a Ele, agarraremos-nos a Ele. Jacó tinha filhos, mulheres, bois, riqueza, mas naquela noite ele se agarrou por Jesus e ele foi abençoado. Nunca abandone o primeiro amor. Nunca coloque teu amor para com Deus no nível dos outros amores. Não misture. Seja fiel a Deus, porque Éfeso pecou nisso aí. Deveria se arrepender e voltar. Voltemos a Deus. Cada dia, meus irmãos, é tempo de voltar. Não pense que você não precisa voltar para Deus. Às vezes precisa voltar sim. Aproveite essa mensagem. Diz: Senhor, reanima o meu coração, reativa o meu coração, acende o meu coração, amor para contigo. Eu quero te amar acima de tudo e de todos. E assim Deus vai te abençoar de uma maneira que você nem imagina. Deus tem grandes bênçãos para aquele que o ama, para aquele que o obedece. Seja fiel a Deus, que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, Pai, porque essa igreja vem trazer para nós um alerta muito grande, e que o Senhor valoriza as obras que fazemos, o que damos, o que ofertamos, o que vivemos aqui na presença dos irmãos é relevante para Deus, é importante. Mas Deus está olhando para o coração, vendo se há em nós amor para com Ele. Porque o que importa no final das contas, o que vai nos segurar, não é amor pelos irmãos, mas é amor para contigo, Pai. Na hora da perseguição, da tribulação, da angústia, da fome, da nudez, do perigo, da espada, o que vai nos segurar é o amor que temos para contigo, Pai. O Senhor não desceu da cruz porque nos amou, porque foi mediante ao Pai. Nos faz assim também, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.